E foi sepultado no cemitério do distrito de Goitacazes, na Baixada Campista, o corpo do jovem atingido por uma roda que se desprendeu de um reboque em Campos dos Goitacazes. Nós mostramos esse caso ontem aqui e isso acende o sinal de alerta sobre a importância de legalizar esse tipo de transporte. Veja aí. No distrito de Goitacazes, os moradores lamentaram a fatalidade. O corpo de Edson Renato Tavares de Azevedo Júnior, de 26 anos, foi sepultado no cemitério da Baixada Campista. Muito triste, porque né, um rapaz jovem e ninguém espera, né, uma coisa dessa. A gente fica triste, né, com isso e torce para que não venha acontecer, né, novamente. Edson morreu ao ser atingido por uma roda que se soltou de um reboque de um carro na Avenida Arthur Bernardes. A vítima estava de capacete. O equipamento sem a roda foi abandonado no local. Edson estava a caminho do trabalho em um shopping de Campos. Quando a gente fala de um crime culposo, ou seja, quando o autor não tem intenção de cometer aquele crime, é um crime culposo. Então, estaríamos diante de um homicídio culposo. Ele não teve intenção de cometer aquele crime. Responderia simplesmente pelo homicídio culposo. Tirou a vida de uma pessoa, mas ele não tinha intenção de fazer aquilo. Entra a questão, né, da fatalidade. Contudo, ele saiu do veículo, percebeu que a vítima estava caída ao solo e, naquele primeiro momento, não dá para afirmar que ele sabia que estava morto, mas que precisava de socorro. E aí a pena dele fica agravada, porque ao invés de socorrer ou chamar pelo socorro para aquela vítima caída ao solo, ele fugiu do local. A morte do jovem segue sob investigação na delegacia do Centro de Campos. De acordo com a delegada Carla Tavares, a identificação do carro só foi possível com a utilização de câmeras de monitoramento. O veículo que estava com o reboque foi apreendido horas após o acidente, abandonado próximo a um canteiro de obras na própria avenida. Foi graças a essas imagens do centro de monitoramento que foi possível identificar o veículo e o reboque, porque esse reboque não tinha placa. Então, esse é um detalhe, estava irregular. Mas era bem característico, porque era um reboque que estava carregando uma máquina de lavar. Então, pelas imagens foi possível verificar isso e identificar o veículo, chegando assim rapidamente ao autor. O Código Brasileiro de Trânsito considera o reboque um veículo. Por isso, ele deve ser registrado no Detran e seguir as mesmas regulamentações dos carros. Ter placa e estar com a documentação em dia, além de respeitar os limites de dimensões. As pessoas precisam entender que o reboque ele é um veículo como qualquer outro. Ele precisa estar dotado do sistema de iluminação correto, registrado junto aos órgãos de trânsito, possuir placa, sistema de iluminação. Então, todas as regras que incidem em cima de um veículo, ele é incidido em cima de um reboque também, por se tratar de um veículo. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a frota de veículos em Campos, no norte do estado, é de quase 250 mil. Destes, pouco mais de 8 mil são reboques. O Código de Trânsito também prevê que rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência, é infração média, com penalidade de multa. Caso esteja em trânsito de forma irregular, o reboque poderá ser apreendido. Igualmente os veículos automotores, o reboque ele precisa de registro. Então, quando você conduz um veículo registrado, que ele não esteja devidamente licenciado, ele incide nessa infração e é passivo de remoção também. Da mesma forma, o sistema de iluminação tem que estar funcionando, ele tem que estar operante e tem que estar registro como marcação de chassi, como um veículo como outro qualquer. Então, todas essas regras são pertinentes também ao reboque.